Livro Avisos Espirituais por Dom Francisco Campos Barreto, Bispo de Campinas. Capítulo 7. Da nossa fragilidade. Sem mim nada podeis fazer. Deves lembrar-te continuamente das tuas fraquezas e do quanto precisas das graças do bom Deus para viveres sempre com santo temor e longe do pecado. Na vida do glorioso São Paulo, encontramos uma prova de que nem o apóstolo estava livre das contradições da sua frágil natureza. Porque eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, diz ele. Assim falando, São Paulo declara sentir nos seus membros outra lei, que repugna a lei do Espírito e que o faz captivo na lei do pecado, que está nos próprios membros. Mas quem o livrará das misérias de uma tal situação? É o mesmo apóstolo quem responde, afirmando que se livrará dos caprichos de sua carne, ajudado com a graça de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, sem Deus e sem a graça merecida pelo Divino Redentor, o que serias tu? Serias uma criatura infeliz, que depois de tanta ingratidão e de uma vida vergonhosa nesta terra, ainda haverias de ser lançada no inferno, e por causa de prazeres passageiros, que mesmo neste mundo só podem dar ao espírito aflição e desassossego. És pó, e em pó te tornarás. Portanto, aproveita o tempo que aqui te é dado para a tua santificação, porque dele darás rigorosa conta no tribunal de Deus. Entretanto, confortada pela graça de nosso Senhor, anima-te e firma a tua resolução de sempre servires a Deus, custe o que custar, porque sem Ele e entregue a tua fragilidade nada poderás. É preciso que determines não satisfazer as próprias inclinações e paixões. Deves mortificar o corpo, contrariando os seus desejos, a fim de melhor e mais facilmente te santificares, fazendo com que da tua fraqueza pessoal nasça com o auxílio da graça essa força que resiste ao pecado, nosso inimigo. É verdade que por natureza és fraca e inclinada para o mal, sempre sugerido pelas paixões e pelo demônio, mas a tua alma cristã e crente não se desalenta, nem mesmo diante das penas da vida e das amarguras do coração. Se é verdade que sem o bom Jesus nada podemos fazer, não é menos verdade que tudo podemos naquele que nos conforta, como diz o apóstolo. Que belo exemplo encontrarás na situação penosa e aflitiva em que se achou a casta Susana, que, quase perdida pelas intrigas e calúnias de seus pérfidos perseguidores, confiada no Senhor, nunca desanimou da vitória de sua inocência, e por isso mereceu que dela assim falasse o profeta Daniel. Ela chorou, voltou seus olhos para o céu, porque seu coração tinha plena confiança no Senhor. Dessa forma confirmam-se as salutares palavras do salmista quando escreveu: Pois ainda quando andar no meio da sombra da morte, não temerei males, porquanto tu estás comigo, e a tua misericórdia irá após de mim todos os dias de minha vida. Assim, iluminada na alma, como o real profeta ser forte, ou como Susana confia no Senhor, que te dirige e governa. Lembra-te que, apesar de tua fragilidade e das tuas tentações, nada te faltará. Do céu virá tudo o que precisares para a conquista da tua suprema felicidade. Capítulo 8. Da sabedoria cristã. Quanto possível, o homem sensato não deve falar de si nem dos seus feitos. O pronome eu, acompanhado da narração de nossos bens, das graças alcançadas e das nossas conquistas, só para a edificação do próximo e para a maior glória de Deus deve cair dos nossos lábios. As vitórias e os sucessos que em nossa existência nos animam e nos alegram, sejam sempre reportados ao divino coração de Jesus.
nosso é só o pecado. O eu muitas vezes indica o amor próprio e o despeito. Como raios de luz que nos devem guiar nos caminhos da sabedoria cristã, aqui deixamos alguns santos pensamentos que devemos pôr em prática, convencendo deles nossos corações. Primeiro, ninguém é pior que eu, e eu não sou melhor e não tenho qualidades nem méritos superiores aos de ninguém. Segundo, sou pó e nada. Em mim tudo é de Deus, exceto minha fraqueza e meus pecados que me pertencem. Terceiro, portanto, ter-se por nada, e em boa e alta estima ter os outros, é grande sabedoria e perfeição. Quarto, ama, pois, não ser conhecido e ser tido em nenhuma conta. Quinto, quando mesmo visse alguém pecando manifestamente ou cometendo faltas, nem por isso deverei eu ter-me por melhor, porque não sei o tempo que perseverarei no bem. Sexto, frágeis são todos, mas a ninguém devo ter por mais fraco que eu, porque pior que ele poderei ficar, em castigo de minha pretensão. Sétimo, não devo, pois, vangloriar-me ou ocupar-me em contar o que fiz, mas deixar que Deus manifeste a sua obra, e com todo o cuidado devo evitar desmerecer nos outros, para não faltar à caridade. Oitavo, poupa sempre, desculpa sempre o teu próximo, e desconfia sempre de ti. Nono, lembra-te para tua vergonha e confusão, de que se Deus a outros desse metade das tuas luzes, muito melhor com certeza lhe teriam correspondido o que não fazes tu. Décimo, disse o grande Leão XIII falando da humildade: serás sempre pronto em referir a Deus toda a glória dos bons sucessos e da prosperidade dos negócios que te forem confiados, não te atribuindo senão os defeitos que neles se encontrarem. Porque estes são os que exclusivamente a ti pertencem. Se ao contrário andam mal os negócios confiados ao teu cuidado, é muito para temer que tal desventurado sucesso deva atribuir-se à tua inércia e negligência. Em tal caso, o teu amor próprio, a tua soberba adversa a toda humilhação, quereria talvez declinar a culpa sobre os outros, o que, entretanto, não podendo fazer, pretenderias atenuá-la. Mas não sigas estas inclinações viciosas. Examina conscienciosamente tua vida e, receando teres pecado, considera-te culpado diante de Deus e aceita a humilhação como um castigo merecido, exclamando como Davi: que bom, Senhor, porque me humilhaste. Pensemos bem nestas poucas palavras, que dão uma ideia, embora pálida, de como devemos encarar a humildade, e que é a base da sabedoria cristã e de todas as virtudes que nos hão de santificar. Capítulo 9. O orgulho. Por ter sido de orgulho o primeiro pecado, e por ser ele a principal fonte de todos os desmandos de nosso espírito, é necessário que bem o conheçamos para melhor o vencermos. O orgulho consiste na sede da primazia, e de tal modo excessiva que chega a perturbar o juízo do espírito, diz Bocage. Tratando com almas piedosas, parece-nos à primeira vista que não viria ao caso lembrar aqui essa espécie de pecado, que teve a sua primeira manifestação na revolta de Lúcifer contra a majestade divina. Entretanto, por ser essencialmente necessário dar-se combate ao orgulho, ao qual todos, mais ou menos, estamos sujeitos, convém projetarmos alguma luz sobre tão importante assunto, infelizmente ignorado até por pessoas de vida piedosa, que chegam a se admirar quando o confessor lhes aponta uma falta nesse sentido. São Gregório notou 4 espécies de orgulho: o que acredita ser causa de seus próprios bens,
o que, reconhecendo o que vem de Deus os bens que possui, no entanto atribui a seus próprios méritos os dons do Criador, o que se gloria de possuir o que não tem, e o que quer passar por ter sem partilha aquilo que tem. Considerando essas várias manifestações do orgulho, podemos descobrir a origem de tantas misérias que vão pelo mundo, e então havemos de lastimar muitos pecados que nós mesmos cometemos por pensamentos, palavras e obras, contra o poder de Deus e os direitos de sua Santa Igreja. Por isso que o orgulho procura também introduzir-se mesmo entre as almas pias. Lembramo-lhes a necessidade de descobrir os seus defeitos e o cuidado que hão de ter no exame da própria consciência, para poderem, com a graça de Deus, extirpar do coração as menores manifestações desse pecado, fonte de muitos males na Igreja e de muitos danos nas almas. Das faltas mais comuns e que aparecem mesmo em pessoas religiosas, lembramos: fazer o bem para ser louvado pelos homens, rebaixar o mérito doutrem para elevar o seu, lisonjear o próximo para que ele nos faça o mesmo, nutrir um desejo violento de galgar certos cargos com o espírito de domínio, fingir ter piedade para ser tido por santo, colocar-se acima da verdade, contando suas ações boas, declarar-se pecador para ouvir o contrário, ter-se em muita conta desprezando os outros, aborrecer os ignorantes, os pobres e humildes, desconhecer os seus benfeitores, falar em tom altivo e de desprezo, envergonhar-se dos parentes pobres, sonhar continuamente ambições, julgar sem fundamento seu próximo e pronunciar-se contra ele sem motivo, querer ser entendido de tudo, aborrecer-se com o bem ou a posição do próximo e viver sempre preocupado com a própria pessoa e por qualquer motivo encolerizar-se ficando de mau humor. Depois de conhecermos nessa rápida citação de alguns pecados de orgulho, tantas faltas por nós cometidas, devemos nos lembrar que neste mundo nada temos, nada podemos e nada valemos, porque tudo em nós pertence a Deus, diante de quem devemos destruir o nosso amor próprio. Essa meditação da nossa nulidade e da nossa fraqueza prega-nos a humildade, ensinando que não devemos ter nenhuma pretensão em nossa vida, quer em família, quer na sociedade, quer na religião. Se escolhidos para algum mistério importante, aceitemos a santa vontade de Deus. Se preteridos, nada de inveja ou de rancores. Sempre e sempre digamos: em tudo seja feita a vontade de Deus, que sabe o que nos convém para a sua glória e nossa santificação. Não deixaremos este importante assunto sem pequena reflexão sobre uma das mais prejudiciais manifestações do orgulho, e que infelizmente às vezes procura os meios religiosos para lhes arrebatar a paz e a harmonia, com prejuízo das almas. O pretensioso orgulho, filho sempre da nossa nulidade, gera o ciúme que, por sua vez, é o pai das implicâncias injustas que vemos nascerem em nossos corações e que nos levam tantas vezes a agravarmos o nosso próximo, que não tem culpa do nosso amor próprio despeitado. O conhecimento de nossas misérias e o bom juízo que sempre havemos de fazer dos outros, e isso como dever de consciência, é o melhor remédio para acabar com os ciúmes e despeitos mal fundados. Sobretudo e apesar do nosso ciúme, procuremos dominar o nosso mau humor e tratemos o nosso próximo com a caridade que merece. E ainda mais triste e lamentável será o nosso caso se o ciúme penetrar no confessionário ou na direção espiritual, porque então, como justo castigo do amor próprio, ter-se-á que ver uma pobre alma remando, sempre contra a maré e sem sair do lugar.
Deus, entretanto, terá compaixão de nós e nos curará deste nosso grande e prejudicial defeito, se nos esforçarmos por ser generosos para com o próximo e mais prontos aos sacrifícios que nos impuseram nosso diretor espiritual.